Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma live, para mais um assunto de aula muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre diferenças fundamentais entre psicopatia e sociopatia, que, aliás, muita gente confunde, muito boa gente confunde sociopata com psicopata. Aliás, isso não é de se estranhar, porque até mesmo no DSM-4, o código de classificação é o mesmo. Aí você acaba confundindo psicopata com sociopata. Muita gente fica perguntando, psicopata e sociopata é a mesma coisa? É quase a mesma coisa, tem pouca diferença do sociopata para o psicopata, mas as diferenças que existem são fundamentais para fazer a diferença entre psicopata e sociopata. As mesmas características de ambos os transtornos são muito parecidas. Mas hoje nós vamos definir aqui para vocês acerca das diferenças de uma coisa e da outra. E vou começar pelo conceito de sociopatia e conceito de psicopatia. Para a psicanálise, o conceito de sociopatia é o seguinte: sociopata é classificado como um transtorno de personalidade que é caracterizado por um egocentrismo exacerbado que leva a uma desconsideração em relação aos sentimentos e opiniões dos outros e provoca um comportamento impulsivo, hostil e antissocial. Esse é o conceito de sociopatia. Então, sociopatia é um transtorno de personalidade. Psicopatia também, um transtorno de personalidade. Existem 5 estruturas de transtornos psíquicos. Uma é a neurose, a outra é a psicose, a terceira é a sociopatia, a quarta é a psicopatia e a quinta é a perversão. Isso são estruturas de transtornos mentais. Dessas 5 estruturas, apenas uma delas é considerada uma doença, de fato, uma doença mental, uma doença da mente, e não um transtorno da personalidade, que é a psicose. Por que a psicose? Porque a psicose tira o sujeito do seu núcleo de realidade. Aí fora do núcleo de realidade, a pessoa, no transe, ela não tem consciência plena daquilo que que tem à sua frente, daquilo que ela está fazendo. Então, esse é realmente a pessoa considerada a portadora de psicose, é a pessoa que é considerada verdadeiramente louca, porque ela é portadora, de fato, de uma doença mental. Já os outros 4 são transtornos da personalidade. Há uma diferença muito grande entre doença mental e transtorno da personalidade. Portanto, o psicótico é uma pessoa doente da mente, doença mental. O sociopata, o psicopata e o perverso e o neurótico eles são portadores de transtornos de personalidade. O conceito de sociopatia é que a sociopatia é um transtorno de personalidade que resulta num comportamento impulsivo, que provoca um comportamento impulsivo, hostil e antissocial. De fato, o sociopata apresenta na sua personalidade, manifesta na sua personalidade essas características, são as principais características: comportamento impulsivo. E o sociopata é impulsivo, age por impulsibilidade. Ele é hostil quando é confrontado. O sociopata não admite confronto, assim como o psicopata também não admite confronto. E quando nós o submetemos a um confronto, eles ficam hostis, ou seja, eles perdem o equilíbrio e podem ficar violentos, podem ficar agressivos. E é antissocial porque eles não admitem
Eles não aceitam regras, as regras da sociedade, as regras da instituição, porque eles têm suas próprias regras. Você perguntaria, mas por que eles não aceitam as regras institucionais, as regras da sociedade? Porque eles têm suas próprias regras. Eles fazem suas próprias regras. Então eles não aceitam outras regras. Regras para eles são estranhas, são inadmissíveis. Um sociopata não tem apego aos valores morais e é capaz de simular sentimentos para conseguir manipular outras pessoas. Além disso, a sua incapacidade de controlar as suas emoções negativas torna muito difícil obedecer ou estabelecer um relacionamento estável com outras pessoas. Então, quando se convive no ambiente que nós estamos, ou mesmo no lar, na família, se convive com um indivíduo que é sociopata, a convivência não é muito fácil. Até mesmo a convivência entre os parentes, a convivência entre os da família, não é muito fácil. Principalmente por causa da compulsibilidade, do comportamento compulsivo. O sociopata é uma pessoa que você não pode esperar dele alguma coisa programada, alguma coisa efetiva. Ele é impulsivo, ele age por impulsibilidade, ele pode apresentar fatos novos, coisas estranhas à sua conduta, ao seu relacionamento. Então, o sociopata é uma pessoa muito difícil para se relacionar com ele e ele com as pessoas. Ele não respeita regras e também não respeita os princípios de moral, moral e de ética. Então, por isso, é difícil conviver com um sociopata. Eles não aceitam regras, eles têm dificuldade com princípios de moral e com princípio de ética. Então, de fato, para estabelecer um relacionamento com a pessoa desse perfil, fica muito difícil conviver e preservar esse relacionamento. Bom, aqui nós tivemos o conceito de sociopatia. Agora, o conceito de psicopatia. A psicopatia é uma designação atribuída à pessoa com traço de personalidade antissocial, ou seja, tem um comportamento comportamentos antissociais, diminuição da capacidade de remorso, empatia e baixo controle comportamental, ou seja, esse é o conceito de psicopatia. Então, como você vê, o psicopata, assim como o sociopata, ele apresenta comportamentos antissociais. Aí, nesse ponto, eles se equivalem, o sociopata e o psicopata. Nesse aspecto da convivência, no aspecto comportamental, eles se equivalem porque são antissociais. O psicopata, ele tem aqui já no conceito uma diferença já basal em relação ao sociopata, que é a capacidade de remorso. O psicopata não tem remorso, ele não tem empatia, ele não é empático e ele tem um baixo controle de suas emoções, de sua emocionalidade, principalmente do seu comportamento. Aliás, o psicopata não tem emoções. Ele já nasce assim, ele não tem emoções, ele é privado de emoções, ele não tem uma estrutura emocional. E não tendo uma estrutura emocional, ele também não tem uma estrutura de afeto. Não tendo a estrutura de afeto, ele não tem empatia. Ele não estabelece uma relação empática com as outras pessoas. E o seu comportamento é imprevisível. Então, o sociopata é imprevisível no seu comportamento, assim também como o sociopata é imprevisível. Então, nesse ponto, aliás, nesse aspecto, eles se equivalem. Vamos ver agora sobre a origem da psicopatia. Aliás, origem da psicopatia. O psicopata,
ele já nasce com um problema e aí começa a diferenciação em relação ao sociopata. O psicopata ele tem um problema de conectividade no seu cérebro. A conectividade do psicopata é reduzida entre uma área do córtex pré-frontal e a amígdala. Então, não existe conexão entre o córtex pré-frontal e a amígdala. O que isso significa? O que significa isso? Essa falta de conectividade entre o córtex pré-frontal e a amígdala. Bom, isso significa que os psicopatas têm conexões reduzidas entre o córtex pré-frontal ventromedial e a parte do cérebro responsável por sentimentos como empatia e culpa. E a amígdala regula o medo e a ansiedade. Repetindo, o córtex pré-frontal ventromedial trabalha a parte do nosso cérebro, que é responsável pelos nossos sentimentos de empatia, os nossos sentimentos de culpa. Isso é trabalhado no nosso cérebro, no nosso psiquismo, por esse organismo, córtex pré-frontal ventromedial. E a amígdala regula o medo e regula a ansiedade. Tudo que diz respeito a medos e a ansiedade, isso tem um fator regulador que vem da amígdala. As amígdalas fazem essa regulação entre medos e ansiedade. Ou seja, esta é como se isso aqui fosse a amígdala, o córtex frontal ventromedial é a parte de cima e a parte de baixo seria a amígdala. Então tem um espaço vago, existe um espaço vago entre o córtex frontal ventromedial e a amígdala. É exatamente esse espaço vago que faz a desconectividade. Aí, por causa desse espaço vago, não há passagem das emoções para a amígdala. É exatamente aí que mora o perigo, é exatamente aí que mora todo o problema. Porque sem essa conectividade, as emoções não são transportadas das amígdalas para a região, as outras regiões que administram, que gerenciam as emoções. Como, por exemplo, a nossa região límbica, né? Aí não chega as emoções ou os pensamentos, algo que é pensado a nível de emocionalidade no psiquismo psicopata, não chegando às amígdalas, não chega à região límbica, que é a que administra, que gerencia as nossas emoções e que faz o transporte das nossas emoções para a fisiologia, para a nossa fisiologia. E esta é uma falha genética. Isso é genético no psicopata. E é aí que é exatamente por isso que o psicopata já nasce psicopata. Ou seja, o problema, o transtorno da psicopatia é inato. A pessoa já nasce psicopata. A pessoa não é feito psicopata, não se faz psicopata. Ele já nasce assim. Então, a psicopatia o transtorno psicopático é um transtorno genético. É um problema de genética. Estudos da neurobiologia nos mostram que o cérebro, nosso cérebro, ou o cérebro do psicopata, funciona de maneira diferente do nosso cérebro, do cérebro das pessoas normais, das pessoas comuns. Além da falta de empatia, existem outros fatores claramente significativos que não funcionam. É importante definir que, além da falta de empatia, um psicopata é alguém que não pode amar. Já pensou? Um psicopata é alguém que não pode amar, ou seja, ele não sabe amar. Tudo deve-se a essa desconectividade entre o córtex frontal ventromedial e as amígdalas.
É interessante observar isso. Um psicopata é alguém que não pode amar, porque não sabe amar. Ele não tem essa primazia que nós temos, não tem essa bênção que nós temos, que é de amar e ser amado. É muito difícil quando alguém apenas ama e não é amado. E quando alguém não, é pior ainda, quando alguém não sabe amar, então ele não se sente amado, não há ele não percebe uma contrapartida desse sentimento. O psicopata, no entanto, ele faz uma espécie de compensação. Ele trabalha na sua mente uma espécie de compensação do desamor. Ele, por outro lado, enquanto ele não sabe amar e não pode amar, por outro lado, ele tem a habilidade de manipular. Ele é um excelente manipulador, é um excelente estrategista e é um excelente mentiroso. Ao mesmo tempo em que ele é um excelente estrategista, ele é um excelente mentiroso. Isso é típico, é característico do psicopata. Então, a habilidade de manipular é a que ele utiliza para envolver as pessoas, levar as pessoas a se envolver com ele. É pela habilidade da manipulação e não pelo dom de amar. A origem da sociopatia. A sociopatia é relacionada, nós falamos da origem da psicopatia. E agora a origem da sociopatia. A sociopatia é relacionada com o ambiente, com a educação, mostrando fatores externos. Tiveram estudos que mostram fator externo da convivência do sociopata, tiveram um papel de desenvolvimento, mostraram um papel muito, muito significativo no que tange ao desenvolvimento do transtorno de personalidade antissocial, que é o transtorno do sociopata. Ou seja, diferente da psicopatia, o sociopata é adquirido durante a vida. A psicopatia é adquirida durante a vida, diferentemente da psicopatia. A psicopatia, o sujeito não adquire a psicopatia, ele já nasce psicopata devido a essa desconectividade que eu já acabei de falar. Agora, existem algumas semelhanças entre o sociopata e o psicopata. Os psicopatas e sociopatas compartilham de várias características em comum entre eles. A primeira, ambos sofrem de transtorno de personalidade antissocial. Isso é comum entre os dois, tanto no psicopata como no sociopata. Eles têm um transtorno de personalidade antissocial. Eles não aceitam regras, não se submetem a regras. A ética, a moral, isso é dos dois. A segunda coisa, falta de empatia. Também isso é observado no psicopata como no sociopata. Então, isso é comum entre os dois. Terceiro, demonstram desprezo por regras sociais e comportamentos padrão. Isso é comum entre os dois. E a quarta semelhança, eles não sentem remorso e nem culpa. Nem o psicopata, inclusive, muito mais que o sociopata. Eles não têm remorso e eles não sentem culpa. Por isso que o psicopata, ele pinta e borda com as pessoas, ele não respeita, ele não admite moral, ele é uma pessoa amoral. Existe o imoral e existe a pessoa amoral. A pessoa moral é aquela pessoa que não tem moral, ele não respeita a moral, não tem um senso, uma consciência de moral. Essa é uma pessoa amoral. E a pessoa imoral é aquela pessoa que pratica comportamentos, condutas, palavras que são ofensivas. Então, é uma pessoa imoral, pessoa que fala palavrões. Eu conheço pessoas que falam 10 palavras, 8 são palavrões. Então, essa pessoa é assim porque é uma pessoa imoral. A imoralidade também está nas condutas. O perverso, por exemplo, o elemento perverso é imoral, é um imoral sexual, a nível de sexualidade. Então, a imoralidade
e está em todos os segmentos da sociedade. E o sociopata e o psicopata, eles compartilham essa situação, ou seja, desse comportamento, dessa conduta mental. Agora nós vamos ver as diferenças. Nós acabamos de ver as semelhanças. São 4 as semelhanças. Ambos sofrem de transtorno de personalidade antissocial, são antissociais em todos os aspectos. Segundo, falta de empatia, eles não são empáticos, ou seja, a empatia, o que é empatia? A empatia é uma emoção, é um sentimento que consiste em você se colocar no lugar do outro que está sofrendo, está precisando de ajuda, e você se coloca no lugar do outro e passa a se envolver com o outro no sentido de ajudá-lo a resolver suas questões, a resolver suas crises, seus problemas, suas dores, como se fossem suas próprias dores, como se fossem seus próprios problemas. Quando nós agimos assim, com uma pessoa ou mais pessoas, nós estamos utilizando o atributo da empatia. O psicopata e o sociopata não exercem esse atributo, o atributo da empatia. Eles têm isso em comum. Em terceiro lugar, a outra semelhança é o desprezo por regras sociais e comportamentos padrão. E a quarta, eles não têm remorso e nem sentem culpa. Então, essas são as 4 semelhanças entre o psicopata e o sociopata. Agora nós vamos trabalhar as diferenças entre um e outro, entre o psicopata e o sociopata. São as diferenças fundamentais. A primeira delas, instabilidade e meticulosidade. Enquanto o sociopata é instável, o psicopata é meticuloso. Essas são as diferenças entre eles. E esta talvez seja uma das principais diferenças entre psicopata e sociopata. É a instabilidade e a meticulosidade. Os sociopatas, assim como os psicopatas, costumam agir de maneira impulsiva. Ou seja, no entanto, de um modo muito mais intenso e emocional, eles são diferentes em vários aspectos. Além disso, o sociopata também aparenta ser mais instável, enquanto o psicopata é mais meticuloso, é mais firme nas suas escolhas, nas suas decisões, nas suas condutas, nos seus comportamentos. Os psicopatas são mais meticulosos e detalhistas em suas ações, agindo de modo premeditado e cauteloso, justamente para evitar que seus atos sejam descobertos. O psicopata, ele não é aquela pessoa que é tão meticuloso, ele é meticuloso no sentido de não deixar rastros para aquilo que ele faz, que está relacionado com o crime, com as condutas perversas. Ele se esforça para não deixar rastro. Os crimes considerados perfeitos na história, através da história, são crimes que foram cometidos por psicopatas, principalmente os psicopatas que estão relacionados, classificados como serial killer. Esses cometem seus crimes de maneira tão perfeita entre aspas, a ponto de não deixar rastro, porque eles não gostariam de serem achados pela polícia, pelas autoridades. Daí a meticulosidade do psicopata. Já o sociopata, ele é mais reservado, o sociopata ele é mais instável, ele sofre de instabilidade, ele não é tão seguro. Se ele é instável, ele não é tão seguro daquilo que ele faz, ele não tem segurança daquilo que ele faz ou daquilo que ele quer fazer. Então, ele treme na base quando ele pratica alguma coisa errada, algum crime, algum delito, e é exatamente essa instabilidade que faz toda uma diferença. É a instabilidade do sociopata que o leva às barras da justiça. Em comparação com os sociopatas, os psicopatas, em comparação com os sociopatas,
eles são mais emotivos. Os sociopatas são mais emotivos. Ou seja, se eles são mais emotivos, então eles têm emoções. Essa é uma diferença basal entre o sociopata e o psicopata. Se o sociopata é mais emotivo, isso significa que se ele é emotivo, ele tem emoções. Já em comparação com o psicopata não é emotivo, porque ele não tem emoções. As emoções que um psicopata apresenta são classificadas como emoções facsimile. O que é isso? O que são emoções facsimile? Facsimile é uma palavra que vem do inglês, que quer dizer cópia. Um psicopata, eles têm a competência, a habilidade de imitar as emoções de uma outra pessoa. Ou seja, eles observam, pela observação, eles aquilatam as emoções de uma pessoa, por exemplo, que está chorando. E eles armazenam isso, eles recalcam isso. E aí, quando ele quer tirar proveito de alguma situação, quando ele quer tirar vantagem de alguma situação em que ele está envolvido e que pode correr risco de ser achado pela polícia, de ser quando ele está sendo interrogado, por exemplo, pela polícia, eles são frios. São frios por que são frios? Exatamente porque falta empatia, falta emoção, então eles são frios. Mas se o psicopata percebe que o jogo dele ele não está ganhando o jogo, ele está perdendo o jogo, aí então ele apresenta lágrimas, ele chora, ele pode chorar inclusive. Mas existe uma diferença entre o choro do psicopata e o choro de uma pessoa normal. O choro do psicopata é um choro seco, é um choro que não verte lágrima, diferentemente de uma pessoa normal, que verte lágrima, que chora com vontade, e aí marca o rosto com lágrimas. Isso não vai acontecer nunca com o psicopata, que o choro dele é um choro seco, exatamente porque as suas emoções são emoções facsímile, ou seja, são cópias, não são originais. Se são cópias, não são originais. Daí fica muito fácil para um psicanalista, para um analista, perceber quando está diante de uma pessoa psicopata. Eu já tive no meu consultório, ao longo dos meus 39 anos de psicanalista, de profissão como clínico da psicanálise, eu já tive 3 psicopatas no meu consultório. E os 3 não prosseguiram no processo de análise, porque eles não aceitam confronto. Primeiro, porque eles não aceitam confronto. E a análise vai levá-los a um confronto de ideias, a um confronto de pensamentos, a um confronto de emoções. E quando, durante o processo de análise, no momento da transferência, quando está fazendo a livre associação, o psicopata não entra em transferência. Ele não entra em transferência e não havendo transferência, não há análise. Vocês sabem que para que aconteça a análise do paciente, é necessário, é imprescindível que o paciente faça a transferência. Ou seja, ele faz a transferência para o analista. Essa transferência tem que acontecer dentro de um processo de livre associação. Isso não vai acontecer nunca com o psicopata. Então, ele pode vir na primeira sessão, ele pode vir a segunda sessão, mas a postura dele é de quem está querendo analisar o analista, não a de ser analisado pelo analista. Então, diante disso, não acontece o processo de transferência. E não acontecendo o processo de transferência, é impossível haver análise. Então, você vai perder seu tempo se permanecer com o psicopata vindo ao consultório, vindo estar com você, porque ele não vai fazer transferência. E não fazendo transferência, ele vai contar história. Ele vai falar da sua vida, mas não no sentido de transferência. Ele vai falar da vida dele, ele vai contar histórias de vantagens, ele vai contar histórias mirabolantes. E você, quando você tiver uma pessoa assim diante de você, no seu consultório, aí tenha certeza que você está diante de um psicopata, porque isso são características de um psicopata. O psicopata não costuma deixar rastros de seus crimes, fazendo que seja mais difícil capturá-los. E o psicopata, ele tem a tendência
de se apresentar como a pessoa mais perfeita dentre as pessoas perfeitas mentalmente, moralmente. Ele é o perfeito, ele não tem erro, ele não erra. Então, todo mundo erra. Então ele parte para a acusação, ele acusa as pessoas, ele transfere para as pessoas os seus crimes, os seus delitos. Ele transfere para as pessoas aquilo que pode resultar em culpabilidade para ele. Então, ele sempre tem um bode expiatório, sempre tem alguém como bode expiatório, e nunca ele é culpado, nunca ele tem culpa no cartório. Então, ele busca um bode expiatório e ele manipula, ele costuma manipular essa pessoa que ele nomeou como seu bode expiatório para pagar pelo que ele fez. Isso é típico do psicopata, ok? Então, os psicopatas são meticulosos, detalhistas em suas ações, em seus comportamentos, em suas atitudes. Eles são muito cautelosos, enquanto que, diferentemente dele, o sociopata ele é emotivo. O psicopata chora. Aliás, o sociopata chora. O psicopata, se chorar, o seu choro é o choro seco, é o choro cópia, facsimile. Essa é a primeira diferença fundamental entre psicopata e sociopata. Enquanto sociopata é instável, apresenta instabilidade, o psicopata é meticuloso, apresenta meticulosidade na sua conduta, na sua fala, ele é meticuloso. Agora, a segunda diferença fundamental entre o psicopata e o sociopata chama-se hereditário e desenvolvido, hereditária e desenvolvida, ou seja, é a segunda diferença fundamental entre um sociopata e um psicopata. É a hereditariedade e o desenvolvimento. O que significa isso? Vários estudiosos e vários estudos de famosas universidades mostram que a psicopatia pode ser transmitida hereditariamente, ou seja, o psicopata nasce com este transtorno, como eu já falei anteriormente. E isso pode se tornar hereditário. No entanto, de acordo com o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-4, não se pode diagnosticar assim, de chofre, a qualquer maneira, ao léu dos ventos, um indivíduo como psicopata. Ele só pode ser diagnosticado a partir dos 18 anos de idade. A partir dos 18 anos de idade é que você pode ter uma ideia diagnóstica, ou seja, você pode fazer um diagnóstico preciso acerca de alguém e diagnosticá-lo como psicopata. Antes disso, não. Já a sociopatia também tem influência da genética. Veja, o psicopata ele tem um problema genético. Ele nasce com uma falha de conectividade, como já expliquei. O sociopata, por sua vez, também tem influência da genética na sua sociopatia. Ele sofre de influências da genética, de elementos genéticos predisponentes. Mas o diferencial está no fato do ambiente onde o indivíduo habita. Onde o indivíduo habita. O ambiente é fundamental para a eclosão e desenvolvimento do transtorno. Então, o sociopata, o transtorno eclode nele, ou seja, flui dele, dependendo do ambiente que ele convive, do ambiente que ele habita, do meio e das pessoas com quem ele convive. Pode aflorar a sociopatia e, então, isso vai aflorar dele, porque existe uma predisponência genética para isso. Então, a sociopatia, olhando por esses termos, a ciência, os pesquisadores olhando por esses termos, eles afirmam que a sociopatia tem influência da genética. Influência da genética, influência do meio, do ambiente, influência da educação, influência do convívio. E isso pode contribuir para aflorar, para eclodir a sociopatia. Ou seja, então a sociopatia pode ser constitucional, pode se constituir na pessoa
dependendo do ambiente, dependendo do meio, dependendo da educação, dependendo do convívio com as pessoas. Então pode aflorar, pode eclodir no indivíduo o transtorno sociopático. A terceira diferença fundamental entre o sociopata e o psicopata é o seguinte: os sociopatas são capazes de sentir culpa. Os sociopatas, eles são capazes de sentir culpa, remorso e até mesmo empatia por alguma pessoa. Claro, numa intensidade ou num modo diferente que uma pessoa normal sentiria. O sociopata, ele pode escolher as pessoas com quem ele quer ter empatia, com quem ele quer ter uma transferência, né? Usando a linguagem psicanalítica. Dependendo do analista, o sociopata ele consegue fazer a transferência, porque ele tem remorso, ele sente culpa, ele sente o peso da culpa, o peso do remorso, ele quer se livrar disso. Então, o sociopata, muitos sociopatas, não todos, entram em transferência. E entrando em transferência, então acontece o processo de análise. Por quê? Por causa do sentido que ele carrega de culpabilidade, o senso de culpabilidade. Ele quer se livrar desse senso de culpabilidade. Ele também quer se livrar do remorso de alguma coisa que ele fez contra alguém, que causou danos a alguém, ou danos à sociedade. Então, na medida que ele carrega essa culpa e carrega esse remorso, ele quer se livrar disso. Então, ele entra em análise, ele pode ser analisado, ele é analisável. Já o psicopata não é analisável, exatamente porque não faz transferência. Você entende essa diferença? O sociopata pode ser analisável, O psicopata não é analisável. Por quê? Porque o sociopata faz transferência. Eu já expliquei por que ele faz a transferência. Já o psicopata não faz transferência. Por que o psicopata não faz transferência? Você perguntaria. Porque o psicopata não aceita confronto, não aceita ser confrontado. E em análise ele vai ser confrontado. Na medida que ele está fazendo transferência, o analista pode confrontá-lo. Quando ele deixar algo vazio, algo sem resposta, o analista pode fazer intervenções, confrontando, levando esse indivíduo ao confronto com ele mesmo, ao confronto com ideias, ao confronto da palavra dita, ao confronto do dito que não foi dito ali naquele instante da transferência. Então, ele não aceita isso, por isso ele não é analisável. A empatia, ou seja, quer dizer, a sociopatia se desenvolve. Por isso que esse segundo item tem como título hereditário e desenvolvido. Ou seja, no sociopata, a sociopatia pode ser desenvolvida com influência da genética ou com influência do meio. Se for com influência do meio, isso significa constituição, se constituir. Existem doenças que são genéticas, existem doenças que são constituídas, são constitucionais. As doenças constitucionais são aquelas que você não nasceu com predisponência, não nasceu com ela, mas você adquiriu. Como, por exemplo, glicose, um problema de glicose, problema de diabetes. Existe o diabetes tipo 1 e existe o diabetes tipo 2. O tipo 1 é insulínico, o diabetes insulínico. E o tipo 2 é um diabetes que você pode contraí-lo, você pode adquiri-lo através do estresse. Eu, por exemplo, sou diabético e o meu diabetes foi adquirido há uns 15 anos atrás por causa do estresse. O estresse de uma vida muito corrida, de uma vida muito dinâmico, de um ativismo muito grande. Então eu acabei adquirindo o diabetes por estresse. Então, o diabetes por estresse é um diabetes constitucional, se constituiu em mim, eu não nasci com ele. Já o diabetes tipo 1, a pessoa é genético, a pessoa pode nascer com ele. Então, nesse caso, a empatia pode ser de influência genética e pode ser, aliás, a sociopatia pode ser de influência genética, como pode ser de constituída, ou seja, por constitucionalidade. Os sociopatas são capazes de sentir culpa
remorso e até mesmo empatia por alguma pessoa, aquela pessoa que ele elegeu para ter empatia. Pode ser da família, pode ser um amigo, pode ser alguém do seu trabalho, da sua empresa. Então, o sociopata, ele elege pessoas com as quais ele quer ter empatia. Não é com todo mundo que ele tem empatia, não é com todo mundo que ele é empático. Ele escolhe as pessoas, ele elege as pessoas. Já por outro lado, o psicopata, ele não faz isso. Ele não tem empatia. Os psicopatas são totalmente apáticos, não sentindo qualquer culpa, qualquer tipo de compaixão, culpa ou remorso por outros seres vivos. Não só por pessoas, mas por seres vivos. Isso envolve animais, plantas, ou seja, o psicopata não tem nenhum senso não tem nenhum sentido de sensibilidade, não tem nenhum senso de humanitariedade. Por isso, exatamente por isso, é que ele não tem remorso, ele não tem culpa, ele não tem emocionalidade. O psicopata não conhece a emocionalidade de uma pessoa normal. Então, por isso que ele não é empático com ninguém, nem mesmo com seus familiares. E por serem capazes de sentir sentimentos, por serem capazes de sentir sentimentos por algumas pessoas, os sociopatas são capazes de estabelecer ligações afetivas verdadeiras. Veja bem, essa é uma diferença fundamental entre o sociopata e o psicopata. Não é possível se conseguir isso do psicopata, mas é possível conseguir isso do sociopata. Se eles são capazes de sentir sentimentos por algumas pessoas, eles são capazes de estabelecer ligações afetivas verdadeiras, ou seja, eles são capazes de cultivar sentimentos, emoções e afetos verdadeiros. Esses afetos serão verdadeiros. Isso implica dizer que o sociopata tem afeto, né? E a gente sabe que os afetos, existem afetos positivos e os afetos negativos. Os afetos positivos são amor, simpatia, carinho, né? Abraço, são afetos positivos. Amor, saudade, são afetos positivos. Já raiva, ódio, ira também são afetos, mas são afetos negativos, são afetos destrutivos. São afetos que não apenas destrói outrem, outras coisas, mas o maior prejudicado por esses afetos negativos é a própria pessoa, que trabalha isso dentro dela, armazena o ódio, a raiva, e isso corrói a pessoa por dentro. Então isso faz mal. A raiva, o ódio é péssimo para a doença, para a saúde emocional, é péssimo para a saúde do corpo. Se é péssimo para a saúde emocional, é péssimo também para a saúde do soma, saúde do corpo. Então, a raiva, o ódio, a ira são emoções e são afetos destrutivos, enquanto o amor, amizade, carinho, abraço, saudade são afetos positivos, afetos que fazem bem para a saúde, são positivos, fazem bem para a saúde psíquica e fazem bem para a saúde do corpo. Amar faz bem, viu? Amar faz bem, amar é saudável, amar é vida. Dizem que sexo é vida, e de fato é, mas porque o amor precede, o amor é vida abundante. Então vamos amar mais. O terceiro, ou seja, a quarta, empatia, a apatia. Nós temos empatia e apatia. Os sociopatas são capazes de sentir culpa, remorso e até mesmo empatia por pessoas. Isso é do sociopata. Aliás, apatia é do psicopata, empatia é do
sociopata. Os sociopatas, aliás, os psicopatas não fazem isso porque eles não têm emoções. E por que eles não têm emoções? Você se lembra? Eles não têm emoções por causa da falha de conectividade. Eles podem simular um sentimento de afeição. O psicopata é bom nisso. Cuidado com alguém que está à sua volta, alguém com quem você está se envolvendo. O psicopata, ele é bom nisso. Ele é bom em manipular. Ele é bom em manipular porque ele quer ter admiradores. Ele manipula para ter vantagem, para adquirir vantagem das pessoas a quem ele manipula. Podem simular sentimento de afeição por alguém, mas unicamente para alcançar um objetivo pessoal. Não existem sentimentos afetuosos verdadeiros nos psicopatas. Sabe, aquela pessoa que é uma farsa, que vive uma farsa? A pessoa que vive uma farsa trata-se de um psicopata, que a farsa é uma das características principais da pessoa psicopática, do indivíduo psicopático. E há muita gente em nossa sociedade, há muita gente à nossa volta que vive uma farsa. Não são o que é viver uma farsa. É não ser autêntico nos seus sentimentos, é não ser original naquilo que diz, naquilo que apresenta, nas emoções que apresenta. Não existe uma originalidade. Então, as pessoas, não a autenticidade da sua personalidade. A pessoa que vive uma farsa não vive a originalidade da sua personalidade. Ela usa o que chamamos de persona. Não pensa muito nisso, não estão muito preocupados com isso, não estão muito preocupados em serem achados, em serem encontrados pelas autoridades. Os psicopatas são muito egocêntricos, são manipuladores, são inteligentes. Muitos acreditam e se sentem superiores aos demais indivíduos, achando que são incompreendidos pela sociedade devido à complexidade do seu intelecto. Um psicopata se acha dono de um intelecto muito alto. Ele se acha, mas nem sempre isso é realidade. Nem sempre isso é real. Há situações que o indivíduo acredita num mito. Ele é o mito dele mesmo. Muitos psicopatas que tributam esses valores a si próprios, eles são mito de si mesmo, são mito da sua concepção, do seu conceito de que são inteligentíssimos. Nem sempre isso é verdade, é mito. Por esse motivo, pelo motivo que eles se acham desacreditados, ora eles se sentem muito superiores aos demais indivíduos, ora eles se sentem compreendidos pela sociedade e se sentem compreendidos porque eles acham que eles têm uma mente muito complexa, existe uma complexidade de intelectualidade muito alta. Em muitos psicopatas isso é ilusório. Por esse motivo eles têm dificuldades. Eles têm dificuldades em se infiltrar na comunidade, se camuflando como pessoas normais. Por esses motivos, eles se acharem donos de uma mente, de uma complexidade muito grande, de uma complexidade intelectual muito grande, eles acabam tendo dificuldade de se infiltrar na sociedade, em meio à sociedade ou nas sociedades. Eles se camuflam para conseguirem isso, eles se camuflam, é outra competência que o psicopata tem, de se camuflar como se fosse uma pessoa normal. Para isso eles conseguem agir como se fossem os indivíduos mais comuns que existem. Chegam até mesmo a conquistar a simpatia e a afeição das pessoas mais próximas, caso este seja o seu objetivo. Se o indivíduo tem o objetivo de conquistar pessoas para poder isso facilitar a sua infiltração no meio, a sua aceitação no meio social, eles vão tentar isso, porque eles têm competência para fazer isso. Já os sociopatas não se importam em mostrar a sua verdadeira face. Os psicopatas, sim. Os sociopatas, não.
eles não se importam, eles não se incomodam em mostrar a sua verdadeira face. E, em muitos casos, dispensam as ensinações e o uso de máscaras sociais para esconder as suas reais intenções. Então, sociopatas, eles são isso, eles colocam a cara na reta em muitas situações, porque não se incomodam, não sentem esse incômodo que o psicopata sente. O psicopata não quer colocar a cara, não gosta, não faz isso, não coloca a cara na reta, porque ele não quer ser achado pelas autoridades, não quer ser achado em meio aos seus delitos, em meio aos problemas que eles criam. Como os sociopatas são mais instáveis emocionalmente, não fazem questão de esconder sentimentos como cinismo, ciúmes, possessividade ou imaturidade. Ao contrário dos psicopatas, os sociopatas não fazem questão de serem vistos como indivíduos normais e socialmente íntegros. Já isso não é aceito pelos psicopatas. A quinta diferença, psicopatas e psicopatas, aliás, a quinta situação que faz a diferença fundamental também, a quinta diferença fundamental é os psicopatas são sociopatas, mas os sociopatas não são psicopatas. Viu que legal? Os psicopatas são sociopatas, mas não acontece isso de lá para cá. Os sociopatas não querem ser psicopatas. Podemos dizer que a psicopatia representa uma forma avançada da sociopatia. Não acontece com o sociopata. Então, por esse motivo, todos os psicopatas podem ser classificados como sociopatas. É exatamente aí que há a confusão, porque muita gente pensa que o psicopata e o sociopata são a mesma coisa. E você acabou de ver que não. Existem diferenças, existem semelhanças, mas existem diferenças fundamentais. Os sociopatas não são necessariamente psicopatas, justamente por apresentarem algumas diferenças de personalidade, como sentir empatia, por exemplo, que não pertencem aos verdadeiros psicopatas. Então, exatamente por isso, por esse item, o item empatia, é que um sociopata não pode ser um psicopata. Aliás, o psicopata pode ser um sociopata. O sociopata não pode ser um psicopata, exatamente por causa da empatia. Pouca ou nenhuma empatia. Traços que permitem identificar um psicopata. Agora eu quero falar sobre isso. Psicopatas são totalmente indiferentes e sensíveis aos sentimentos alheios. Na verdade, os psicopatas conseguem escolher quando sentir empatia. Eles escolhem. É um momento que tem interesse, ele tem interesse em tirar vantagem de alguma coisa, de alguém. Então ele escolhe esse momento para ensaiar, ou seja, para construir uma falsa empatia. São bastante impulsivos. Os psicopatas não suportam ser contrariados. O sociopata nem tanto. E tem uma dificuldade em lidar com rejeição e frustração. Isso é do psicopata. Eles têm dificuldade em lidar com rejeição e têm dificuldade em lidar com frustração. Por este motivo, essas pessoas costumam ser bastante teimosas, agressivas e apresentar comportamentos explosivos. Se enquadram aqui, por exemplo, os maridos agressores. Aí, maridos agressores. Você se enquadra aqui, ó. Uma coisa que os especialistas constataram através de estudos é que não existe um perfil típico do agressor. Há aqueles cuja violência é esporádica, cuja agressividade é esporádica, mas esse tipo não usa armas, eles não matam, eles não cometem feminicídio, porque a sua violência, a sua agressividade é apenas esporádica. Mas existe outro extremo. Do outro extremo, há o homem que desenvolveu um padrão
crônico de agressão ao homem que desenvolveu um padrão crônico de agressão. Esse é o que pratica o feminicídio. E quando são tomados de raiva explosiva, partem para a agressão e o espancamento, sem sentirem nenhum remorso. Este, sem dúvida, um perfil psicótico. Então o homem, o marido que pratica essa conduta, que é um agressor recorrente, que espanca a esposa, que faz da esposa gato-sapato, esse é um perfil, e isso é recorrente, isso está sempre acontecendo, não é esporádico, esse é um perfil do indivíduo psicótico. Então maridos agressores, maridos que espancam, são na verdade, essa na verdade é uma conduta, é um comportamento da mente psicótica. Então, cuidado com esses maridos psicóticos. Por fim, psicopatas costumam ter olfato ruim. Os estudos mostram isso, que os psicopatas costumam ter olfato ruim, devido ao baixo funcionamento dos córtices orbitais de seus cérebros. Os psicopatas, de acordo com estudos da Universidade de Macquarie, na Austrália, podem apresentar dificuldade em descrever tipos de aromas. É interessante isso. Ok. Então nós estamos concluindo esse estudo, estamos concluindo aqui o conteúdo que eu preparei para você, que você possa tirar proveito disso. Isso pode ser de uma grande utilidade, não só para os seus conhecimentos, mas para a sua prática clínica analítica. Então, eu quero que você se dê muito bem como psicanalista e se dê muito bem aquilatando esses conhecimentos que você está tendo através dessas slides, porque assim nós estamos passando os conteúdos que estaríamos passando nas aulas presenciais. Quero lhe dizer também que muitos desses conteúdos que são passados pelas lives serão passados quando as coisas voltarem ao normal. Então, módulos desses temas serão dados presencialmente. Alguns deles serão dados presencialmente.